Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso. Prometo que essa aula aqui vai ser bem mais rápida que a aula anterior. Nesta aula nós vamos falar sobre criação de metabox customizados. O que é isso? Um metabox, popularmente conhecido como metabox aí no mundo do WordPress, são essas boxes que nós vemos aqui em vários locais. Nesse estilo aqui, por exemplo, aqui em publicar nós temos o Metabox, né, que eu posso fechar e abrir. Nós temos aqui o Metabox aqui em resumo, né. Na verdade, a gente chama esse termo, vamos criar um Metabox. É uma caixa dessa que nós colocamos, né, nossas próprias opções, nossas próprias configurações, certo? Então suponha, por exemplo, que aqui em projetos nós precisemos adicionar uma opção, por exemplo, da URL do projeto. Então, se o cara desenvolver um site e ele tem a URL desse site online, então não existe nenhum local aqui no WordPress que a gente possa inserir essa URL, certo? Então, nós temos que criar esse campo. Então, normalmente, né, praticamente a única forma de se fazer isso, né, aqui dentro da tela de edição de posts, é criando um metabox, certo? Antigamente o pessoal fazia isso através de que aqui não está nem disponível, que é os custom fields, campos customizados. Só que é uma forma bem, digamos assim, primordial de se fazer as coisas. Quando a gente usa o Metabox, nós vamos estar utilizando todos esses campos personalizados. Só que eu ativei aqui certos campos personalizados. Como é que eles funcionam? Você coloca aqui uma espécie de um par chave-valor. Então, se eu quisesse colocar o URL, por exemplo, eu poderia vir aqui colocar o URL, colocar o valor, certo? Só que essa tela aqui não é muito amigável para o usuário, certo? Até porque o usuário poderia escrever aqui qualquer outra coisa que não fosse uma URL, né? Suponho que ele não sabe que o nome do campo deveria ser URL, certo? Então essa não é uma forma interessante e não é uma forma e também essa box aqui de campos personalizados, ela não é mais utilizada para esse fim, né? Na verdade, ela está aí por motivos históricos, certo? Mas praticamente ninguém utiliza com o fim de adicionar mais opções para o usuário. Se alguém hoje ainda utiliza, tenho certeza que não é mais uma boa prática, né, em termos de usabilidade, né, e facilidade para o usuário. Então, existem como fazer isso sem plugin. Existem até frameworks que não são plugins, são frameworks, né, classes que você pode incluir no tema de vocês. Só que eu optei pela forma mais simples, certo? É um plugin, que esse plugin você pode instalar ele como um plugin, claro, lógico. Mas também você pode usar esse plugin como uma biblioteca. Então você pode, por exemplo, incorporar ele direto no tema, de tal forma que quando a pessoa for instalar esse tema, ela não precisa saber que esse tema depende desse plugin que nós vamos utilizar. Então, o plugin que nós vamos utilizar, ele se chama Advanced Custom Fields, certo? E nós instalamos ele com o comando plugin install Advanced Custom Fields. Beleza, já instalou aqui o plugin. Então vamos ativar aqui o plugin, é o Advanced Custom Fields. Esse plugin, uma das coisas legais dele é que ele possui tanto uma API em PHP para você criar seus campos, certo? Como ele também possui um construtor gráfico aqui, que ele cria esse menu campos personalizados, para que nós possamos criar os campos. E depois, se quisermos, né, é o que eu faço, exportar todos os campos em PHP. Por que é interessante exportar para PHP? Porque você pode criar todos os campos, deixar tudo funcionando. Depois você pode carregar esse plugin direto pelo tema, sem que o usuário precise baixar por fora e ativar, certo? Então você pode entregar o seu tema já com plugin e você pode criar esses campos direto no PHP. Por que isso é interessante? Porque se você deixar esses campos criados aqui pelo painel, eles ficam salvos no banco. Então você teria que passar
o seu banco, né, teria que dar um dump se você quisesse que outra pessoa instalasse e funcionasse. Então, quando você fosse enviar para produção, você teria que dar um dump no seu banco de dados e enviar para a produção, né, o servidor de produção. Então, eu sempre gosto de deixar os meus temas, né, digamos assim, autossuficientes ao máximo. Claro que uma vez ou outra nós temos plugins indispensáveis, mas eu gosto de deixar os meus temas o máximo autossuficientes. Então eu utilizo muito esse plugin, mas após eu configurar aqui pelo ambiente gráfico, né, pela essa interface aqui, eu exporto para o PHP e depois eu incorporo esse plugin direto no meu tema. Então vamos deixar de papo furado e vamos ver na prática como é que nós usamos esse plugin. É um plugin muito simples de utilizar. É um dos plugins mais simples e mais poderosos ao mesmo tempo que eu já encontrei aqui no WordPress. Então, primeira coisa, ele trabalha com o conceito de grupos de campos. Um grupo de campo é nada mais nada menos que um metabox, certo? Então vamos adicionar um novo grupo de campos. Então eu vou dizer que esse grupo de campos vai ser, por exemplo, detalhes do projeto. Beleza. E aí, ele tem aqui essa área para eu adicionar campos. Só que antes, nós temos aqui regras. Então eu posso definir onde é que eu quero mostrar este grupo de campos. Então, por exemplo, eu posso mostrar este grupo de campos quando o tipo de post for igual a projects. Beleza. Eu poderia também exibir este grupo de campos em uma página onde essa página fosse igual à página de blog, por exemplo. Então isso daqui, ele não vai exibir esses campos no front-end, né? Não vai exibir isso no site, vai exibir no admin. Então se eu colocasse página é igual a blog, ele iria mostrar lá na tela de edição da página chamada blog, certo? Só que eu quero que ele exiba essas opções quando o tipo de post for projects, beleza? Aqui embaixo temos outras configurações também, que eu vou me focar aqui no estilo. Eu gosto sempre de setar o estilo para Standard WP Metabox, que ele exibe essa caixinha aqui, certo? Se eu colocar no Metabox, ele não exibe essa caixinha aqui, o usuário não pode arrastar e também não pode contrair a caixa e abrir a caixa. Então vamos deixar aqui com o Metabox. E aqui eu vou criar um campo bem simples, que eu vou chamar esse campo de URL do projeto. E o detalhe, ele tem um rótulo do campo, e quando você escreve o rótulo do campo, automaticamente ele cria o nome do campo, certo? Esse nome do campo é o nome que você vai se referenciar para poder puxar essa informação posteriormente, beleza? O detalhe é o seguinte, tomem cuidado quando vocês criarem um rótulo que contenha acentos, porque o plugin ele não remove os acentos quando ele gera aqui o nome do campo, certo? Então vocês terão que sempre tomar cuidado para que esse nome do campo não tenha acentos nem ser cedilha, né? É sempre bom evitar esses caracteres especiais quando se trabalha com nomes de variáveis, que nem é permitido inclusive, ou com identificadores internos de alguma coisa, que nesse caso ele identifica este campo. Esse tipo de campo vai ser campo texto, mas ele possui diversos tipos de campos. Eu posso criar uma área de texto, eu posso criar aqui eu posso exibir um editor do WordPress. Um editor aqui que o usuário possa configurar, setar estilos, né? Ou como um editor semelhante ao editor que temos quando criamos um post. Existem vários aqui, eu não vou me deter em explicar todos. Eu vou utilizar aqui o texto. Eu posso colocar aqui algumas instruções do campo, por exemplo, insira a URL do projeto online. Eu posso colocar aqui um placeholder, mas não quero, eu vou colocar um prefixo. Então o usuário vai inserir uma URL, só que eu vou dizer para ele que ele não precisa inserir o http://, vou colocar um prefixo, certo? Vocês vão ver como é que esse prefixo vai ser exibido. Então eu vou salvar aqui, vou publicar este grupo de campo. Vou agora em projetos. E aqui em projeto 4, ou em qualquer outro projeto,
vai aparecer aqui embaixo um metabox chamado detalhe do projeto, que é o nome do grupo de campo. E aqui o URL do projeto, as instruções, aqui o prefixo que eu coloquei. E aqui eu posso colocar, por exemplo, o que seria o URL do projeto. Então posso colocar aqui, a título de exemplo, o meu site. Posso salvar, né, atualizar. Beleza, né? O plugin já se encarregou de salvar tudo pra gente. Então percebam que é muito simples fazer isso. Quem já trabalhou alguma vez e criou alguma vez algum metabox, né, se foi nativamente, sabe que é bem chato. Tem que definir uma action ali, tem que definir a função callback para exibir o HTML e diversos outros detalhes. E existem frameworks muito bons também, mas eu gosto desse plugin, que também é um framework, pela facilidade, pela rapidez e pela qualidade do resultado, certo? Aí beleza, criamos aqui o campo. Como é que nós exibimos esse campo? Muito simples. Nós vamos aqui exibir esse campo em Content, aqui em Parts, Content Default. Eu vou exibir aqui de qualquer forma, certo? Não vou me preocupar aqui com estilos, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação, porque este campo ele só existe se eu tiver em um tipo de post project. Não posso fazer o que nós já fizemos antes. Projects foi igual a get post type. If. Aqui eu escrevi errado, né? Projects, beleza. Se eu tiver aqui, né, vou criar essa classe, essa div com a classe categories, só para puxar aqui alguns estilos. Eu posso colocar aqui o seguinte, URL, e aqui eu vou exibir a URL, certo? Só que o seguinte, e se o usuário não tiver cadastrado nenhuma URL? Então, nós podemos usar a mesma função que nós usamos para resgatar o valor de um campo que nós criamos, que é a função getField, que essa função getField, né, ela retorna falso se o campo estiver vazio, certo? Então eu vou colocar aqui, qual é o nome do campo? Nós definimos aqui em campos personalizados o nome do campo como sendo o URL do projeto. Então aqui eu vou puxar o URL do projeto, certo? Internamente a função getField ela já puxa o ID do post atual. Então essa URL do projeto está atrelada unicamente ao post, né, em que ela foi cadastrada. Nesse caso nós temos o projeto 4 contendo uma URL de projeto, certo? Se eu tivesse executando isso aqui fora de um loop padrão, eu poderia dar um getField e passar aqui o post ID, certo? Só que o ID, como ele está na variável global, a função getField ela consegue puxar automaticamente o ID do post, né, que está sendo exibido. E aqui eu vou criar aqui um href, né, http vou puxar aqui o getField, fechar aqui. Eu vou colocar aqui o título, né, que seria o título do projeto, certo? Beleza. Salvamos lá, vamos dar um refresh aqui, vamos entrar aqui no home e vamos adentrar aqui no projeto 4, certo? Vamos verificar se na descrição aqui do projeto apareceu a URL, e apareceu. Se eu clicar aqui, ele deveria me mandar para o site nicolasandré.com.br. Vamos inspecionar aqui. Erro meu, faltou dar o echo getField, né? Porque getField retorna, mas eu tenho que dar um echo. Existe também a função deField que já exibe para a gente, sem eu precisar dar um echo, beleza? Então vamos dar aqui um refresh. E agora sim, se eu clicar, ele manda para o meu site, beleza? Então muito simples trabalhar com campos, com metabox, certo? Campos personalizados, utilizando esse plugin. Se eu entrar em outro projeto, ele não vai ter nenhuma URL setada, ele não exibe nem aquela box ali, beleza? Então ok,
Vamos agora brincar um pouquinho mais, só para vocês sentirem, né, o gosto aqui deste plugin. Eu vou criar aqui por exemplo, aqui uma descrição, certo? Lembra que eu falei, né, que ele não remove os acentos. Vou remover aqui para evitar problemas. Eu vou setar o campo como sendo um editor what you see, what you get, um editor, né, semelhante ao do WordPress. Aqui ele tem algumas opções. Eu quero a barra de ferramentas básica, mostrar botões de upload. Eu vou deixar assim e vou salvar. E vejam com qual rapidez eu adicionei um novo editor aqui para o nosso Metabox. Então tá aqui, ó, nosso editor com todos aqui, com a barra de ferramentas simples, certo? Eu posso inclusive adicionar imagens a esse post. Então esse plugin é sensacional. Eu utilizo bastante nos meus projetos. Esse plugin ele também tem alguns plugins, né? Plugins por plugin, que também são muito interessantes, que adicionam novos recursos ao plugin. Enfim, é uma dica valiosíssima este plugin. Para quem não conhece, vale a pena utilizar. Ele é gratuito, mas ele também tem alguns complementos pagos, cerca de $25 cada um, que alguns valem muito a pena você adquirir. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vimos como é fácil trabalhar com Metabox utilizando esse plugin, certo? Existem vários frameworks no mercado aí, e classes que criam Metabox, mas eu achei isso aqui o mais fácil para mostrar para vocês, beleza? Então, até a próxima aula.